Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. De 2009 a 2011, o índice de reincidência de adolescentes que deram entrada no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional em Belo Horizonte foi de 30%. 30% de reincidência. Isso quer dizer o quê? Os menores que foram recolhidos foram internados e, quando saíram, voltaram a cometer crimes. Pelo menos 30%. Dos 27.468 jovens atendidos, 8.435 foram encaminhados ao CIA por mais de uma vez, sendo que, em casos extremos, 2 adolescentes foram apreendidos 12 vezes. Para entender melhor os procedimentos da Justiça com adolescentes que cometem ato infracional, o repórter Bernardo Miranda conversou com a presidente da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Minas, que é o Stanley Guzman. Acompanhe. Stanley Guzman, hoje nós temos cerca de 300 adolescentes distribuídos nos 6 centros de internação definitiva aqui em Belo Horizonte e cerca de 120 unidades provisórias. Muito se fala da impunidade nesses casos de crimes envolvendo os jovens, mas o que de fato ocorre com um adolescente flagrado cometendo algum delito grave com uso de violência? Ele é autuado, né? Vamos dizer assim, ele é apreendido. Eu vou usar o dialeto que nós utilizamos no dia a dia da justiça menorista, né? Da justiça da infância. Ele é apreendido, mas ele é preso. Ele é levado à presença de um juiz, de um delegado. É feito todo o transcurso como se adulto fosse, né? Chegando diante do juiz e diante do promotor, são analisadas as provas contra ele. É dado a ele a opção do contraditório, ou seja, através de um defensor, e se ele não tiver a Defensoria Pública está ali para poder defendê-lo, é feito o contraditório, ele pode produzir a defesa dele, e ao final de 45 dias é dada uma sentença aplicando a ele a medida socioeducativa que diga respeito e que guarde consonância com o ato que ele praticou. Considerando que esse ato seja aquele grave, praticado com ameaça, praticado com violência, e ele seja encaminhado para uma internação, ele vai para um centro de internação, aonde ele vai cumprir uma medida nas grades, né? Ele vai ser preso, apreendido, e obviamente que lá dentro ele terá todo um aparato psicológico, pedagógico, assistente social, ele vai frequentar a escola obrigatoriamente, mas ele vai estar apreendido e haverá sobre ele uma revisão do comportamento dele num prazo máximo de 6 em 6 meses e num prazo máximo também de até 3 anos, ele terá que ser desligado automaticamente, a não ser que ele pratique algum outro ato infracional nesse período. No prazo final de 3 anos, ele será desligado da medida por ter cumprido o prazo máximo dela. Ou seja, ele é preso, apreendido e dentro desse período de 3 anos, ele recebe uma gama muito grande de informação que é entregue a ele pelo Estado, né, pelas pessoas que trabalham diretamente dentro desse complexo, digamos assim, de internação, que são, repito, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, diretores, pessoas do mais alto gabarito, que entregam a ele uma gama enorme de informação e que dá a ele a chance de poder voltar para a sociedade e retomar a vida dele do ponto em que ele havia parado quando ele cometeu o ato infracional. Stanley, a gente tem um índice de reincidência de 30% nos adolescentes que dão entrada aqui no CIA-BH. Essas medidas têm sido suficientes para inibir que jovens que já cometeram alguma infração voltem a cometer delitos? Tem sido, sim, observada pelos adolescentes e fruto de diminuição de casos emblemáticos de atos infracionais mais severos. Ela tem servido, sim, na prática, os números estão aí para demonstrar essa minha afirmação, de diminuição de casos mais severos. É claro que o que tem sido veiculado não é a reincidência de fatos. São fatos novos praticados por novos adolescentes, mas a coisa da reincidência não é um número que nos chama a atenção. Stanley, como está a situação atual dos centros de internação aqui na capital mineira e também em Minas? A gente tem na memória a questão das antigas FEBEMs, que deixam uma imagem de um dos piores lugares para a ressocialização de jovens. Qual a situação atual nas 21 unidades socioeducativas do Estado? Nós podemos responder sob o ponto de vista de Minas Gerais, né? Uhum. Minas Gerais dispõe, sim, de centros de internação que são muito melhores. Eu tenho visitado, por exemplo, visitei o de Uberlândia,
é um centro de internação que consta de uma estrutura física muito boa. No dia que eu estive lá, havia inclusive uma escola do SENAC móvel dentro da unidade. Tenho notícias aqui em Belo Horizonte, que são várias atividades culturais, sociais, são várias visitas de artistas que vão até lá dentro, praticarem oficinas. A própria escolarização é um vetor muito forte dentro do centro de internação, né? As notícias que nós temos, as visitas que nós fazemos a esses espaços de internação nos dão conta de que em Minas Gerais esse espaço não tem absolutamente nenhuma vinculação com aquilo que um dia foi a FEBEM. Este foi Stanley Guzman, que é presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Minas Gerais. Muito bem, agora nós conversamos com a juíza titular da Vara Infracional da Infância e Juventude, doutora Valéria da Silva Rodrigues, que é coordenadora também do CIA, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator aqui de Belo Horizonte. Doutora Valéria, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando. Doutora Valéria, como é possível, nós ouvimos ontem aqui na Band News, no primeiro dia desse nosso debate, né, o Grande BH em Pauta, sobre esse assunto, a opinião de várias pessoas comuns nas ruas sobre a questão da forma como o adolescente autor de ato infracional, o adolescente que comete crime, é tratado pela justiça, pela polícia, tem que ser, né, porque a justiça determina, e pela sociedade de uma forma geral. Uma opinião quase unânime é de que essa situação precisa ser revista, porque existe uma situação imediata de criminalidade crescente entre esses jovens, entre adolescentes, principalmente jovens entre 16 e 17 anos, que respondem por mais da metade dos crimes que são cometidos e que são punidos como crianças, né, como adolescentes mais jovens. Mas dentre todos os especialistas que a gente ouve, né, a opinião deles é unânime, de que o que tem que se fazer é investir em outras frentes e não aumentar a punição desses jovens. Como é que a senhora enxerga essa situação? O que a senhora pensa disso? Bom, eu entendo que o problema nosso na área de segurança pública no Brasil é um problema cultural que tem que ser modificado, porque nós temos uma visão muito punitiva, vingativa daquele infrator, seja o menor, seja o adulto, né? Então, a gente acha que prender aquele indivíduo que praticou um ilícito, o problema está resolvido. Enquanto nossos dirigentes, nossos governantes que promovem nossas políticas de segurança pública pensarem dessa forma, a criminalidade no Brasil vai aumentar, tanto pelo adulto como pelo menor. Uhum. Então, o que a gente tem que repensar aí? Recuperar aquele indivíduo que está praticando, que está desviando as normas do comportamento na sociedade. E isso não é feito. E aí o que a gente tem como retorno? Prender as pessoas não adianta. Nós temos que tratar delas. Lógico que há casos que pessoas que têm psicopatia, outros problemas mentais, fica difícil, né, a recuperação. Mas o adolescente, que é a especialidade daqui, 90% são altamente recuperáveis. Precisa a gente trabalhar com as causas da criminalidade que os levam a praticar atos infracionais. Uhum. Nesse caso específico, doutora, falando da questão da mudança de cultura, de um projeto de Estado, da forma como o Estado trata o cidadão, isso tudo demora muito tempo, né? A mulher teve direito de votar depois de, 20 séculos. E por aí vai. Até hoje o homossexual não tem direito reconhecido, porque tem juiz que nega o direito de um casal do mesmo sexo dividir despesas e dividir receitas, enfim. É uma coisa complicada, que vai demorar muito tempo. E a sociedade está sofrendo com isso hoje. Hoje 2 menores foram presos assaltando, sei lá o que, uma padaria. A gente tem essa informação, 30% só, 30% só não, 30% dos menores que são internados acabam voltando, tem menor internado 12 vezes. Como é que faz para se resolver a situação hoje? Existe uma fórmula, existe uma saída para isso, para que a sociedade e os jovens não sofram tanto hoje? Sim, acho que falta seriedade, né? Não adianta o juiz aplicar uma sanção àquele adolescente se a quem compete executar essas medidas, que é o município e o Estado,
não tem profissionais capacitados, não tem uma política de recuperação eficaz, acaba que eles voltam. É a mesma coisa quando você aplica uma pena para o adulto. Você acha que deixar ele depositado lá num presídio, sem atividade nenhuma, sem programação nenhuma, o dia inteiro sem fazer nada, que recuperação é essa? Então, eu acho que a gente tem que rever o papel das execuções das sanções. Entendi. E isso pode ser feito imediatamente? Já era para ter sido feito, né? A gente tem que rever quem são esses profissionais que estão lidando, a capacidade deles de estar lidando com adolescentes, porque realmente não é fácil, não é uma tarefa fácil, não. Mas eu acredito que existem profissionais capacitados para fazer isso. E os jovens que estão morrendo por causa dessa criminalidade, né, doutora? A gente acompanha aí balanços dos últimos anos. Belo Horizonte tem uma média de 3,4 mortes de adolescentes para cada 100 mil habitantes. É a 8ª capital do país nesse índice, que é altíssimo. É um índice quase de país em guerra, né, que chega a ter 10 mortes para 100 mil habitantes. E homicídios aqui no Brasil, eles representam quase metade das mortes violentas de jovens, né? Quer dizer, eles morrem mais por homicídio do que no trânsito. Isso precisa ser contido, porque, quer dizer, não adianta nada, você também não recupera, o jovem morre e nascem outros e entram na mesma situação de criminalidade. O irmão mais novo acaba se caminhando para o mesmo lado, se não encontrar uma saída lá na frente para resolver o problema, principalmente familiar, né? Tudo aqui gira. Eu acho que a criminalidade infanto-juvenil gira em torno do problema das drogas. Eles praticam furtos, assaltos, vendem drogas para poder consumir. Então, é um problema sério, né, bem complexo, esse problema das drogas aqui. E esses homicídios estão todos relacionados com o tráfico de droga. Não é com o uso, é a disputa entre pontos, é a dívida com a droga. E isso tem levado esses adolescentes a morrerem cada vez mais. E em Belo Horizonte, especificamente, que é a minha jurisdição, o que aconteceu? Existem políticas públicas de prender o traficante, só que, paralelamente, não fizeram políticas para não deixar os menores ocupar esses lugares. E o que aconteceu em Belo Horizonte nesses últimos 3 anos é que, com a prisão desses traficantes, os menores ocuparam os postos deles de forma desordenada. O Fica Vivo, por exemplo, é um programa do governo do estado, que parece que deu certo por um tempo, o governo começou a sucatear ele agora. Ele realmente deu certo? Isso funciona com um jovem que está vive em situação de risco e que está prestes a entrar na criminalidade? Eu acredito no Fica Vivo, ele precisa realmente ser revisto, reformulado, porque todo programa que visa dar ocupação para o adolescente, seja no esporte, seja na escola integral, porque os pais precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos, eu acho que todo o programa, toda a política pública voltava para o esporte, para a educação, para a ocupação do adolescente, é importantíssimo. Então, precisamos sim manter o Fica Vivo, mas reformular sua execução. Bom, muito bem. Nós conversamos com a doutora Valéria, aqui na minha mão, Valéria da Silva Rodrigues, que é a coordenadora do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente e também juíza titular da Vara Infracional da Infância e da Juventude aqui da capital. Doutora Valéria, mais uma vez, obrigado por falar com nossa reportagem. Bom dia para você. Obrigada a oportunidade, Sérgio. Muito bem, olha só, eu falei aqui dos índices de Belo Horizonte, 3,4 mortes de adolescentes para cada 100 mil habitantes. O estado que tem o pior índice é o Espírito Santo, com 7,31 mortes para cada 100 mil habitantes. Para o ouvinte se lembrar, para refrescar a memória, nós tivemos aí índices em Belo Horizonte gerais de homicídio, né, isso aqui, adolescentes, menores de 19 anos, que é contado nesse índice, né? Nós tivemos índice aqui de 11 mortes para cada 100 mil habitantes. Nossa. Betim é a 12ª, Contagem a 13ª e Neves a 17ª cidade brasileira. Nessas 3 cidades estão entre as 20 cidades brasileiras com as maiores taxas de mortalidade de jovens entre 12 e 18 anos por criminalidade violenta. Soldados meninos. Tudo isso, informações do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, que são dados oficiais divulgados há alguns meses atrás, que a gente já até trouxe, já debateu eles aqui também, mas nunca é demais lembrar. Então a situação do jovem, do adolescente, é uma situação dramática e a discussão ela rende respeito
profundamente a opinião da doutora Valéria, que é uma pessoa que está aí há muitos anos lidando com essa situação e evidentemente ela conhece o sistema muito melhor que eu, mas a gente não discorda numa coisa, o sistema não recupera ninguém. Né? O adolescente que é internado e fica lá os 3 anos que tem que ficar, ele sai de lá muito pior do que ele entrou seguramente, porque não há nenhum tipo de política dentro dessa internação para fazer com que o jovem tenha a chance de se recuperar. Então mesmo que ele tivesse, o que eu nem acredito tanto assim, que tem uns que, acho que até a maioria mesmo não quer mesmo ser recuperado, nada, eles estão a fim de amadurecerem na criminalidade. Vida louca. Eu acho que é muito como por eles aí. mesmos falam. Mas enfim, mesmo que o sujeito que queira, que cometeu lá um crime fortuito e queira se recuperar, a chance que ele tem dentro do sistema de internação é mínima. Talvez tivéssemos, né, o governo tivesse que investir um pouco mais para separar, ou tentar separar esse joio do trigo e o joio ser colocado numa situação, pelo menos, onde ele pagasse como adulto por crimes cometidos de adultos, né? Mesmo nessa fase aí de 16, 17 anos, que para mim, sinceramente, não diferencia em nada uma pessoa da que tem 18, 19